nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, a sua presença causa alegria no meu coração. Porque este programa, onde nós paramos para meditar a palavra, existe por causa de você. Nós estamos aqui juntos para ouvir a voz de Deus. O Deus que fala hoje comigo, fala hoje com você. Ele deseja se revelar. E se revelando, Ele vai nos dando cada vez mais a capacidade de escolhê-lo como princípio da nossa vida, como força que move todas as coisas, como aquele que nos indica o caminho sempre, o caminho da salvação. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e juntos suplicarmos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, também o seu caderno, para você anotar o texto bíblico que nós iremos estudar hoje. Lembrando, estamos estudando o livro de Josué. Então anota aí, Josué, capítulo 8, versículos de 30 a 35. Josué, capítulo 8, versículos de 30 a 35. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor, havia dado aos israelitas e conforme está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não trabalhadas pelo ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito na presença dos israelitas. E todo Israel, como seus anciãos, oficiais e juízes, estava de pé, de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança do Senhor. Estavam aí os estrangeiros juntamente com os nativos. Metade deles estava do lado do Monte Garizim e metade do lado do Monte Ebal, como havia ordenado Moisés, o servo do Senhor, ao abençoar pela primeira vez o povo de Israel. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. Não omitiu nenhuma das coisas que Moisés tinha ordenado, mas repetiu-as na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive das mulheres, das crianças e dos estrangeiros que moravam entre eles. Coisas preciosas nós podemos colher desse texto, onde Deus quer falar comigo e com você. Eles tinham vencido a guerra e agora Josué ele faz ali um ato espiritual de adoração. Ele edifica um altar, mostrando exatamente a prioridade espiritual. Aqui você já precisa colocar na sua vida essa palavra, prioridade espiritual. Deus tem que estar em primeiro lugar. Vamos lembrar de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, quando Josué ele edifica um altar, ele constrói um altar, ele está mostrando exatamente isso. Deus é a prioridade. A vitória não é um fim. Eles tinham vencido. A vitória é a ocasião de adoração. Muitas pessoas acabam caindo de novo, perdendo batalhas, porque venceram uma guerra, vamos imaginar, um pecado de impureza, que é uma grande luta que tem que se travar para vencer. Venceu, aí relaxa, ao invés de adorar e de se colocar diante de Deus, de priorizar Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele precisa ser adorado por mim e por você, principalmente você que luta contra o pecado da impureza. A adoração ela é fundamental para você vencê-lo. Pecado contra a impureza, vamos abrir aspas, pecados relacionados à nossa afetividade, à nossa sexualidade. Né? E aí a gente poderia aqui descrever em números, não vou fazê-lo, mas é importante que nós edifiquemos altar, um altar construído. Ele diz muito, ele fala muito. E a gente vai ver aqui que o altar ele é construído, ele é edificado na parte onde
a cidade, ela tem um nome de maldições. Veja só, o texto ele vai dizer assim, para nós, olha só. Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. O Monte Ebal era o monte da maldição. Conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor, havia dado aos israelitas, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas não talhadas pelo ferro. A ordem não era para construir na cidade de maldições. Aqui tem algo muito importante. O autor, Josué, nos coloca de frente à realidade. Bênção e maldição, obediência e desobediência. Veja só, a gente tem que fazer uma escolha, bênção e maldição. O que eu vou escolher? O que você vai escolher? Obediência ou desobediência? O que nós iremos escolher? O altar, ele é erigido no monte da maldição, o lugar do pecado para mostrar a redenção de Deus. O povo perdeu ali para aquele grupo, né, em Rai, exatamente porque havia pecado no meio deles. Agora, eles estão no monte das maldições, com o altar erigido para adoração, para mostrar exatamente a redenção. Deus venceu. Deus venceu. É preciso entender que o pecado, ele nos leva à derrota, nos leva à morte. À medida que a gente renuncia ao pecado, a gente experimenta a vitória. Nós vemos exatamente isso. E a palavra que nós estamos meditando traz algo também muito importante. Olha, Deus como prioridade, a adoração como remédio para vencer todas as nossas realidades de pecado, especialmente da impureza. Nós vamos ser colocados hoje diante da escolha entre bênção e maldição, obediência e desobediência, e você já pode ir fazendo as suas escolhas. Nós temos a graça de contemplar algo. Deus, ele sempre redime o seu povo quando há arrependimento. E também nós vamos perceber que onde houve o pecado, né, Deus vai plantar a redenção. O salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus, vai dizer o apóstolo. Eu vou abrir aqui o texto para lê-lo, como ele está aqui no versículo 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus tem para nós é vida eterna. A escolha da morte eterna, do inferno, ela é pessoal. Ela não é escolha de Deus. Vamos imaginar, Deus olhou para uma pessoa e disse, você vai para o inferno. Um determinismo, uma realidade que isso não faz parte da nossa teologia e da doutrina católica. Nós não acreditamos nisso. A única realidade que nós acreditamos, não é, onde Deus ele determina sobre a nossa vida, onde há uma realidade, não é, determinada, é a salvação. Agora, a perda da salvação, ela é uma escolha muito pessoal. E aqui tem um outro ponto que eu gostaria de tocar. Não foi omitido nada da lei. Não foi omitida nada daquilo que foi escrito por Moisés. Doa a quem doer. Nós estamos num tempo muito difícil, onde as pessoas, elas resistem às palavras que questionam a vida, às palavras que provocam mudança, que devem martelar na cabeça da pessoa, você está errado, a sua atitude não está certa. O pessoal quer um evangelho adocicado, as pessoas querem uma palavra adocicada ou querem que a palavra se adeque à sua vida e aí vamos viver a vida à vontade, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos adentrar a realidade dos prazeres, vamos viver a vida à la volonté. Não. Deus está mostrando para nós que a palavra ela tem que ser completa. E ali tem um detalhe que depois, lá no profeta Ezequiel, vai voltar. Josué escreve nas pedras a lei, aquilo que é a aliança que Moisés trouxe. Tirarei do vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e nele eu imprimirei a minha lei, os meus mandamentos. Isso é lindo demais, perceber o Deus que imprime em nós os seus mandamentos, as suas leis, a sua vitória. Os mandamentos de Deus são vitória para a nossa vida, são graças para a nossa vida. Não é peso, é amor, é amar a Deus, é escolher a cidade celeste, como vai dizer Santo Agostinho, né?
duas cidades foram edificadas. Uma cidade terrena, onde o amor de si mesmo por si mesmo chega à absurdidade. Aí eu estou acrescentando, né? A absurdidade da rejeição de Deus. Agora, a cidade celestial é o amor de Deus acima de todas as coisas, ao ponto de renegar-me a mim mesmo e não fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Um texto riquíssimo que, atualizado, nos coloca diante de escolhas muito importantes que nós devemos fazer. A mensagem de hoje nós vamos escrever aqui. Somos chamados por Deus a colocá-lo como prioridade na nossa vida. A adoração é o grande sinal de que o Senhor Deus é o mais importante. É quem deve ter a primazia. Na adoração e na oração perseverante, seremos capazes de escolher a bênção, a obediência e a vida, pois em Cristo somos mais que vencedores. Ele deve ser a nossa prioridade. Eu insisti aqui com a palavra prioridade porque é exatamente isso, colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Colocar a vida espiritual acima de tudo, para que nós assim vençamos o mundo, o diabo, mas também a nossa tendência carnal e tenhamos aí a possibilidade de deixar com que as leis, os decretos, os mandamentos do Senhor, inscritos na nossa alma pela força do Espírito Santo, possam produzir frutos de salvação, de santidade na nossa vida. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, eu quero agora levantar um altar de adoração no meu coração. Eu quero todos os dias adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, colocá-lo acima de tudo e de todos. Eu quero adorá-lo, Senhor Deus, no meu coração, mas eu quero adorá-lo também na capela do Santíssimo. Eu quero fixar os meus olhos em Ti e viver a graça da purificação do meu olhar, da purificação da minha imaginação, da purificação da minha inteligência, do meu inconsciente, subconsciente, dos meus sentidos, a purificação que eu preciso passar na minha fantasia. Tudo é purificado diante do fogo da adoração. E eu não quero deixar nem um dia sequer de adorá-lo e de glorificá-lo. Eu peço ao Senhor a graça e a capacitação de fazer a escolha certa, de escolher a bênção, de escolher obedecer e obedecer ainda que me custe muito, mas também eu quero escolher ainda mais todos os dias, viver na sua presença e experimentar essa vida que a sua presença me traz. Vida nova, vida de Deus, vida em abundância. Amém. Pode ter certeza que as escolhas que você fizer, sendo elas direcionadas a nosso Senhor, elas trarão um benefício tremendo espiritual para você. E você vai experimentar o que é vida nova, o que é vida no Espírito, o que é vida em abundância. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.